Boa. Bom, de novo, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela presença. Bom, primeiro agradecer ao Torquato, né, que abriu aí um tempinho na sua agenda e de forma muito gentil, como sempre, atendeu ao nosso pedido e vem aqui comentar sobre esse assunto, essa novidade. E eu o convidei porque sei que ele participa diretamente dessas negociações, vi foto no Instagram, vi, né, sempre ali envolvido com várias entidades, em especial a CADEAL. E aí não tem ninguém melhor para comentar esse assunto do que o Torquato. Que, né, assunto é, como já anunciado, as novidades aí as alterações no ICMS do setor atacadista aqui de Alagoas, esse decreto aí que saiu agora no comecinho de janeiro. Então, agradecimento especial ao Torquato, agradecimento a quem está aqui prestigiando. De novo, vou pedir que, se possível, deixem as câmeras de vocês ligadas em respeito aí ao Torquato. É sempre bom quem está falando poder ver para quem se está falando, né? Eu já vi aqui a Jaqueline que pediu perdão. Ok, Jaqueline, sem problema. Ô, Renato, boa tarde, muito obrigado. Sidney, obrigado também. Bom, é isso, pessoal. Então, sem mais delongas, Torquato, a palavra é sua. Você conduz, você escolhe a metodologia. Pessoal, fiquem à vontade para falar, perguntar ao Torquato. Se ele preferir que vocês façam as perguntas só ao final, quem manda é ele. Estou aqui só para observar. Valeu. Ó, Luiz, primeiro, olha, eu estarei sempre, aquilo que eu puder contribuir, eu vou contribuir, tá certo? Evidentemente que nós temos umas agendas, né, bem complicadas, mas eu também já tinha, é, desde o início, né, que tivemos o grupo, né, o JET lá presencialmente, eu sempre participava, né? Mas depois vem esse ambiente agora virtual, e a gente, eu sinto saudade do presencial, mas Mas agora a vai gente tem que se ter. adaptar, né? Não, vai voltar. O JET vai voltar É, presencialmente, vai voltar. Acho que em sim, março, provavelmente, a gente retoma. pronto. Eu me coloco à disposição naquilo que eu puder contribuir, tá certo? Aquilo que eu puder contribuir, vamos sim. E eu vou tratar aqui da questão dessa mudança, dessa inclusão, né, do artigo 16A do decreto 20.647. Também vou estender, como o Luiz já falou aí de FEFAL, mas tem um outro ponto, Luiz, que vai haver modificação, que também foi discutido lá para aquelas pessoas que trabalham com incentivo, é o artigo 9º, né? E lá trata dos recolhimentos específicos, né? E aí também tem negociação, né? Porque houve a mudança da alíquota modal, então isso também tem que ajustar, tá certo? Eles querem ajustar essa alíquota bem específica. Mas o específico a gente vai tratar mais adiante. Bom, esse tema aí, se os companheiras observarem, ele estava presente no decreto no 3863, no 38384, que é o decreto do Prodesim, certo? Quem trabalha com Prodesim sabe que lá o artigo 18 ele trata desse diferimento. Só que no Prodesim, ele vem com. Na época que eu participei do grupo lá, deixamos ele muito mais claro. Como contador, a gente é bem conservador, certo? Bem conservador e sabe-se que as interpretações do fisco ele pode trazer uma série de embaraços para a empresa e até a gente, enfim, os outros colegas que estão na área jurídica sabem que isso pode gerar demandas, enfim. No decreto 38.394, nós temos lá no artigo 18 que ele permite que nós façamos esse diferimento do ICMS na aquisição para um ativo mobilizado, mas o ativo mobilizado destinado à área de produção. Área de produção. Tanto é que, e aí, os outros incentivos depois começaram a pleitear que fosse feito também essa inclusão nos outros dois benefícios secundários, podemos dizer que secundários, né? O de central de distribuição e agora o atacadista. Logo, o central de distribuição é o artigo 2C. E aí, gente, o que é que acontece? Como esses artigos, esse do 38.631 e do 20.747, ele já foi
já foi feita a inclusão após a Lei Complementar 160. Foi após a lei, né, gente? O que é que vai ocorrer? Copiar, né? Colar, né? E foi feita uma cola do estado do Ceará. E como nós sabemos, né, a cola, ela tem que vir até com os vícios, né, de português. Pelo menos a equipe aqui da Cefaz não abre mão disso, tá certo? Se vier com erro, eles copiam e colam do jeito que tá ali, porque eles têm que ser dessa forma. Tem coisas que a gente poderia melhorar, porque até para clarificar, não é que signifique ampliar o benefício, porque a lei, eu entendo, e na discussão, é que a lei não pode ampliar benefícios, mas eu posso melhorar a redação para que fique mais clara, tá certo? Mais, vamos dizer, da segurança jurídica, né? Então, trouxemos lá de lá do Ceará, veio o 38631. Aí foi quando, novamente, veio a discussão para incluir isso no atacadista. Eles eram reticentes, e o atacadista, a Cadeal, convenceu de que tem investimento muito fortes, principalmente na área na parte logística, né? Na parte logística. E aí saiu agora essa permissão da inclusão do 16A. Bom, mas aí a gente tem que avaliar, e é isso que eu vou abrir para a discussão, viu? A discussão. Vamos ver o que é que diz o artigo 16A. No seu parágrafo primeiro, que eu acho que é o mais importante, Luiz, você que está coordenando para os demais companheiros aí, é que no artigo primeiro, no parágrafo primeiro, trata-se do encerramento da fase de diferimento, surgindo a obrigação de recolher o tributo. E aí ele vai dizendo, não, olha, na desincorporação do bem do ativo mobilizado, a qualquer momento que for dado ao bem destinação diversa da efetiva utilização na atividade do estabelecimento, hipótese em que o ICMS diferido será acrescido de juros e atualização monetária, computados a partir da data que a obrigação teria vencido, conforme previsto na legislação para os contribuintes em geral, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Veja, aí eu falei da questão do conservadorismo do contador. Ela tem que avaliar isso aqui. O inciso terceiro, aliás, no parágrafo seguinte, no parágrafo segundo ele diz, o diferimento somente se aplica ao estabelecimento credenciado especificamente para este fim, que atenda adicionalmente às seguintes condições. Aí tem lá aquela de faturamento. Vamos fazer um comparativo com o Prodesim. O Prodesim, aí veja só, veja que na parte relativa ao encerramento, o Estado do Ceará diz o seguinte, olha, é, ele somente encerra-se o diferimento se você desincorporar ou a qualquer momento que for dado, né, um destino diferente. Aí vem um caso aqui que no Prodesim ele vai dispensar, no caso do encerramento de diferimento, ele fica dizendo que você fica diferido, inclusive, aí vejam só, parágrafo 2º do decreto 38.394. Fica dispensado o pagamento do imposto diferido quando a desincorporação do bem fixo se der após transcurso, 2 pontos, período de depreciação, na forma da legislação em regência, ou 24 meses de uso, desde que não mostre mais economicamente viável, inclusive por obsolência. E aí, é o que a gente está discutindo aí, que foi discutido com os empresários da Cadeal sobre esta cola do Ceará. Vocês estão entendendo, né, Carlos, aí quem mais os contadores, né, Sidney. Veja, gente, omissão, um vazio, um vácuo, foi dito para eles. Então, olharam só a parte boa. Se esse bem, aí já entramos na discussão com a Secfaz, que pelo menos que saia uma instrução normativa, gente, esclarecendo esse ponto, porque ele foi muito dizendo o seguinte, olha, não precisa pagar, só tem o diferimento. E no diferimento diz o seguinte, olha, a gente acaba o diferimento quando se eu der uma destinação diferente, ou então, ou desincorporar. Vejam.
E como é uma forma, lá no Prodesim a gente já tinha definido claramente que a desincorporação ela pode ser pelo bem ficou insercível, enfim, tá lá, tá mais seguro. E aqui, no caso específico do atacadista, não está claro. E conhecendo a auditoria da Cefaz, foi o que passamos para a diretoria da Cadeal. Eles podem, a qualquer momento, se o bem ficar insercível, ou então, se a gente depreciar integralmente, eles podem querer cobrar o ICMS de acordo com o que está lá no inciso segundo do parágrafo primeiro, tá certo? Do 16A. Então, amigos, quem teve vamos dizer, essa curiosidade e de estudar, de avaliar isso aí, eu vou abrir para discussão se alguém quiser fazer alguma complementação para a gente enriquecer. Mas isso já levantamos lá para a diretoria da Cefaz, que precisa de um esclarecimento para dar segurança jurídica, porque amanhã esse bem foi totalmente depreciado, a gente vai ter que pagar esse ICMS, porque é bom, eu estou lançando, vamos dizer assim, desafiando a todos aqui, que lembrando, né, que o diferimento, né, é só uma postergação, não é isso, Luiz? Eu, bom, aí a gente entra num aspecto mais contábil, eu vou deixar mais os contadores aí mais à vontade. Mas eu vou fazer uma pergunta, Torquato. Então, vocês destacaram a necessidade de um esclarecimento via instrução normativa. E qual foi o feedback da Cefaz? E eles, olha, que estão analisando isso aí. Ele pode ser até mesmo o, pode ser não uma instrução ou até um comunicado, né, eles manifestando lá, mas eu acho que o ideal seria Um esclarecimento, né? um Apenas um esclarecimento. esclarecimento. Porque, principalmente, gente, foi o que dissemos para eles. Ah, mas vocês, aí vem sempre ah, aquela fala, mas foram vocês que pediram. Sim, nós pedimos uma cola, certo? Mas a cola não significa que colocar isso, pedimos que colocassem. Se já existia no 38394 que era que tá claro, que ele fala no momento, que tipo de desincorporação, incessividade do bem, tá certo? Até prazo, enfim, não tinha nada que não víamos com problema nenhum de incluir isso aqui, mas aí não fizeram, não, vamos copiar da forma que está na norma do Ceará. Inclusive do Ceará é uma norma que ela é empregada, ela é uma lei, e esta lei, ela abrange tanto indústria, comércio e centrais de distribuição também. E aí eles ficaram de avaliar. Nós vamos cobrar uma posição deles até para dar segurança jurídica, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? A palavra está com vocês. A hora de bombardear o Torquato é agora, viu? Aproveite. Até porque, pessoal, deixa eu falar. No passado, a Trial, ela. Isso aqui é uma ressalva importante, assim, uma observação importante. A Trial não é uma associação, não nasceu como uma associação, como uma entidade de defesa dos contribuintes, diferente da Cadeal, que é uma associação das empresas daquele segmento, né? A Atrial nasceu primeiro com um caráter multiprofissional, né? Várias profissões, todos os profissionais que atuam com tributação. Estatutariamente, a nossa função, aqui nosso objetivo, nossa missão é a gente contribuir para o aperfeiçoamento do sistema tributário. Então, a gente não pode aqui tomar partido abertamente. É lógico que nós temos as nossas opiniões, né? Mas a gente, no passado, a gente já chegou a publicar notas públicas e notas técnicas sobre determinados assuntos, quando a coisa estava muito gritante, assim, muito absurda. Então, por exemplo, dizer que um tema não está claro e merece ser melhor esclarecido, ser esclarecido ou melhor tratado, enfim, melhor detalhado, e que há, portanto, a necessidade da edição de um ato complementar, não significa necessariamente tomar partido, né? A Cefaz pode editar o ato complementar e colocar no ato a interpretação que ela quiser. Mas, se ali tem uma lacuna legislativa, sim, a Atrial pode chamar atenção para isso aqui. Falar, Cefaz,
para evitar litígio, para evitar problema, para facilitar a vida das pessoas, para que os próprios agentes fiscais tenham um norte, né, saber como agir, e o setor, a iniciativa privada também, publique um ato complementar esclarecendo. Então, esse é o papel, é uma das missões da Trial. E a gente pode, se a coisa ficar muito gritante, se a gente vê que não vai sair, enfim, a gente pode contribuir dessa forma. Se o ato complementar, sem entrar no mérito, digamos assim, do conteúdo do ato complementar que virá e da interpretação que será dada pela Secretaria da Fazenda. Então, isso é importante, a gente entender o cenário, entender os problemas, onde é que está o problema e ver como é que a gente pode contribuir depois da apresentação do tema, né? Aí eles levantou a mão. Iris, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Prazer estar aqui com Boa. vocês. Torquato, obrigada aí pelos seus esclarecimentos. Eu vi que teve a reunião, né, lá na Cefaz. Os detalhes aí do novo decreto, eu particularmente não tinha me atentado ainda, mas se há essa lacuna que você indicou, e aí você vai poder contribuir, né, Gustavo, muito mais para editar essa nota, acho super válida, até para garantir o cumprimento, né, porque senão fica muito complicado cumprir algo que se desconhece. Então, sou a favor, já estou votando aí a favor. Hélio, tudo bom? Nunca mais eu vi, Hélio. Prazer, Rosângela, todo mundo. Bom, vamos lá, vamos seguir. Eu concordo também, viu, Luiz? A questão, o objetivo da Atrial é exatamente contribuir para a melhoria, tá certo, do conhecimento na área tributária, sem, não se prega e nunca se pregou a questão partidária, política ou não. E também é isso mesmo que você disse. Quem deve se fazer a defesa dos seus interesses são as entidades empresariais. Inclusive, é bom até reforçar que a KDA, o objetivo zero dela é a defesa do incentivo, né? Porque para criar um ambiente mais favorável de negócio aqui. Então, a CADEL fica vigilante nesse ponto aí, ok? Então, é o papel dela, realmente, de fazer essa defesa e tudo mais. Então, e faz um papel político, né? Político institucional. Ah, quanto à trial, obviamente que a gente pode contribuir, sim, né, questionando como é que se aplica isso de uma forma para que esclareça, para que a gente, inclusive porque aqui grande parte das pessoas que participam, tem muita gente na trial, que participa da trial, que fazem palestra, dá treinamento, né, ensinam, né, enfim, e é bom quando tem uma norma que é esclarecedora, a norma clara, de fácil aplicação. Então, apenas esse ponto que levantamos. Eu discuti com o Léo Marx, né, que é o parceiro lá, e a gente viu que tem essa lacuna, que tem isso, tem essa brecha, e a gente fizemos um comparativo entre as duas normas, né? Se na norma do Prodesim já tem essa, já prevê isso aí, por que não vinha cá? Não, é porque tem a cola. Eu disse que na época, na hora da disponibilização da minuta, eu disse, olha, é a cola, mas a cola, o que é? O que é que o decreto do Ceará prevê? O decreto do Ceará prevê o diferimento do ICMS na aquisição de ativo mobilizado para a operação comercial da empresa. Ok. Mas eu posso trazer na norma mais esclarecimentos, enfim. Não, eu não estou abrangendo, né, isso, Iris, não estou estendendo o benefício, estou deixando a coisa mais clara, e é isso que. Mas aí é uma interpretação bem radical, dizer, não, a lei complementar, ela diz que tem que ser cola, e a cola tem que ser igual, não tem que ser, eu não acho que deve ser dessa forma, pelo menos eu penso dessa forma, tá? Eu penso dessa forma. Até porque eu posso colar, mas também eu posso restringir, não é isso? Não posso restringir? Tem um benefício, o Ceará dá um benefício, mas eu posso dizer, não, eu vou dar o benefício ao Ceará, mas eu tenho que colocar condicionantes aqui. Então, bom, mas eu concordo sim com você, Luiz, e essa fala da Iris, que a gente pode construir, tá? Eu sou muito preguiçoso, viu, para escrever, viu? Aí você, sou preguiçoso, viu? Mas eu posso contribuir sim na redação para a gente, para O, esclarecer, para ficar bom para todo mundo.
Ô, Torquato, deixa eu fazer uma pergunta. Essa recomendação que a CADEAL fez, ou esse questionamento que a CADEAL fez à Cefaz, mostrando essa lacuna e a necessidade da edição de um ato complementar, isso foi presencialmente na reunião ou a CADEAL formalizou isso de alguma forma? Não, olha, não Ou não teve formalizamos nem ainda. isso? Não, nós não formalizamos. Por quê? Foi feito em reunião lá, vamos dizer, na presencial, que foi colocado, mas a gente tem aquela situação, né? Lembrando que a pauta é da entidade, mas a decisão é deles, né? Então você está com uma situação seguinte, que você vem em uma negociação para encontrar, melhorar o ambiente de negócio, Luiz. Você está querendo melhorar o ambiente de negócio. O cara vai comprar um caminhão, né, de 300, 400 mil reais. Carros, paga quanto? No mínimo, né? No mínimo, né? Hoje, com o aumento da alíquota modal, 15%. Você já imaginou, né? Vai com um caminhão. Então, se você diferencia esse ICMS, você facilita. E o cara que tem um atacadista, ele não só tem um caminhão, ele faz renovação de uma frota de 5, 10 caminhões por ano. Então, isso é significativo. Então, foi colocado isso para a Cefaz. Então, me traga a norma, tá aqui. A norma do Ceará tem isso. Nós não podemos fazer dessa forma. Então, o que é que nós podemos fazer? Não, podemos, vamos ver se há a possibilidade de editar uma instituição normativa. Mas, até agora, nada. Tá certo? E aí, Entendi. eu acho que até bom esse ambiente aqui, a gente para ver até que ponto se a gente pode contribuir ou até ajudar a própria Cadeal, né? Se ir até ver É, via Cadeal, né? pois é, cara, se a gente reúne um grupo tão seleto, né, de especialistas em tributação, você como representante da CADEAL, como consultor interno, leve a diretoria da CADEAL, que a Trial está aqui à disposição para contribuir dentro desse contexto, né, que a gente Sim, claro. mencionou. É, a gente aguarda, né? Você falou aí depois do carnaval, vamos aguardar depois do carnaval. Se a coisa começar a ficar muito crítica, se você lá internamente a Cadel perceber que a coisa está ficando muito grave, traz para a gente escolher o timing, né, correto da nossa intervenção. E também se a Cefaz já está trabalhando numa norma, não precisa a gente ficar agora lá e provocando, né? Enfim, se os caras já estão fazendo, vamos aguardar, né? Podemos, eu vou provocar a diretoria na conversa que tivemos aqui, tá certo? E que a Trial pode construir algo de consulta. É bom, né, realmente colocar a Trial junto com a entidade lá para mostrar presença, né? Como você falou, realmente é um grupo seleto, é pessoas que estudam aqui tributário. Então, a gente Exato. pode levar isso, foi levantado, eu vou levar como, vamos lá, vou só levar como complemento das preocupações que foi discutida como eu e Léo Marx, e já dizer que fizemos essa reunião, que a Atrial pode estar disposta a contribuir para levar essa demanda para documentar, né, para esclarecer, né, de forma, Exato. né, isso para que fique bom para todo mundo, para eles que fiscalizam, né, para a auditoria, para o auditor e para as empresas que fazem investimento e que tem que ter segurança, né, isso tem que ser com segurança, Boa. né? Inclusive, a gente já fez um pedido de agenda lá na Secretaria da Fazenda para apresentação da nova diretoria da Trial. A gente já tem ali uma primeira demanda sobre, assim, que nos interessa, enquanto profissionais de tributação, em relação a atendimento na Cefaz. Então, a gente já está aguardando aí a secretária marcar dia e hora. Estaremos lá em breve. Alguém levantou a mão aqui, eu não sei, desculpa, eu não sei o nome dela, que está escrito assim, usuário do Zoom, não está identificado, eu não sei quem é o nome, acho que é Rosângela, é Sou isso? eu, Rosângela. Ô, Rosângela, prazer, fica à vontade. Prazer. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o Torquato. Aproveitar. Me chamou a atenção a reunião, até pedi para eles para participar, porque eu tenho um atacadista, eu sou contadora, faço contabilidade de um atacadista, e eu fiquei meio confusa, não E entendi direito. futura sócia da Trial, viu, Rosana? Também. E gostaria de tirar essa dúvida, queria que o Torquato me explicasse de forma resumida o que essa norma quer alterar, porque realmente eu não entendi.
Um replay aí, Cis. É um replay de forma resumida aí, Torquato, para me entender melhor. Ô, Rosane, olha, primeiro, seja bem-vinda, né, pessoal? A Iris também já enfatizou, seria importantíssimo que você A Iris sempre fica venha, trazendo novos sócios e sócios mas para é criar. É bom para o incrível, né? engrandecimento É, da entidade, né, claro. eu tenho um orgulho muito grande de ter participado na fundação, tá certo? Então, eu sou entusiasta disso. Eu não, independentemente de, o meu problema é mais, como todos aí, a questão de agendas e tudo mais. Gostaria de participar, de contribuir muito mais. Então, Rosângela, já providencia aí, a Iris vai mandar a ficha, né, de Sim. Já, filiação. já estou aqui organizando o documento para mandar. Perfeito. Vai lá, que será um grande prazer para montar, tá certo? Para termos uma entidade representativa, uma entidade. E outra coisa, a diferença quem faz somos nós, né? Exatamente. O Luiz hoje é o presidente, tá na liderança aí, e eu acho que são os associados que têm que demandar, e principalmente, eu acho que não é demandar, é participar, né, Luiz? Participar. Porque a pior coisa do mundo, né, quando a gente faz um evento, hein, gente, e as pessoas não comparecem. E comparecer também não significa somente fisicamente, né? É contribuindo com ideias, com sugestões, enfim. Bom, Rosane, olha, a ideia aí era de incentivar, porque hoje, quando os atacadistas vão comprar. Sim, outra coisa, antes de entrar, eles precisam fazer renovação da frota, de caminhões, não é isso? De empilhadeiras, equipamentos para a parte de logística, que é claro que a norma, ela trata lá que é ativo imobilizado, e algumas pessoas querem trazer isso como de forma abrangente. A norma não é abrangente, ele fala que é para operação comercial. Algumas pessoas, viu, o pessoal me perguntaram, mas eu posso fazer o diferimento de computadores, não sei de quê. Eu digo, olha, poder pode, mas eu acredito que não deve, até porque temos alguns colegas aqui, assim como você, que a preocupação nossa do profissional da contabilidade é de controles. E nós sabemos a própria norma diz lá, claramente, que encerra-se o diferimento se você der destino diferente para qual ele foi adquirido. Então, eu compro um computador lá para o setor, lá do setor de logística. E aí, quando for daqui a uns 6 meses, esse computador sai do setor de logística e está lá no administrativo. E aí? E nós sabemos que tem problemas, então, portanto, eu falei para as pessoas, todas as pessoas que me perguntam, eu digo, olha, poder pode, mas não deve. Você deve se ater à operação logística. Se você vai comprar outros equipamentos, tipo computadores, telefones, não sei de quê, eu não recomendo. Agora, se você vai comprar uma empilhadeira, que você sabe que empilhadeira ninguém vai levar para o escritório, não é isso? Vai comprar um veículo que ele é um veículo utilitário. Ah, mas o utilitário, o que é utilitário? Tá. Mas eu vou comprar veículos para a equipe de vendas. Ok, eu tenho controle sobre isso. Então, Rosane, a norma ela visa fazer o seguinte: dispensar o pagamento do ICMS, do diferencial de alíquota, até porque os atacadistas, né, eles estão no momento em que você faz a aquisição de qualquer bem, de qualquer produto, eu tenho que estornar os créditos, não é isso? Inclusive, a norma fala bem clara que eu tenho que estornar os créditos, inclusive, das aquisições do ativo imobilizado. Aí vem uma outra discussão, também provocação para os contadores, viu? É, é, a norma não fala da dispensa da escrituração do bloco G. Aí você diz, bom, nós sabemos que há é uma obrigação acessória que toda aquisição. Torquato, só um parênteses. Para quem não é do dia a dia da contabilidade, bloco G, explica aí, É, só um parênteses, né? olha, Luiz, e os demais, viu? Eu tive um caso lá no tribunal, porque só dá direito, o Estado de Alagoas, ele só reconhece o crédito do ICMS, mesmo uma empresa normal, se esse capítulo, se essa parte do SPED estiver escriturado do livro fiscal, que na realidade o livro hoje é eletrônico, né?
Antes existia um livro, que era um livro que você controlava todo o ativo imobilizado. Isso não é do meu tempo, não. Isso é do tempo do Carlos Roberto. Eu não peguei isso, não, viu? É do Carlos Roberto. Vejam só. O bloco Vou G é esse registrar essa conversa. é, o bloco G, né, Carlos? Viu para aqueles que não militam diretamente, é onde eu vou registrar o ativo e vou fazer aquela apropriação de 1,48 avos, né? Tá certo? Então, vejam só, o decreto 20.647, ele diz que eu tenho que abrir mão, Rosângela, de todos os créditos, né? Vejam, mas ela diz que não está dispensado de recolher o diferencial de alíquota para os bens do ativo mobilizado. Aí o que foi que veio agora com esse decreto? O decreto veio dizer o seguinte: olha, você fica dispensado de fazer o diferencial de alíquota, de recolher. Mas a gente tem que pensar o seguinte: um bem, quando ele é adquirido, né, Carlos? Nós temos 1,48 avos. Eu teria que ir estornando 1,48 avos todo mês. Por quê? Porque pode ser que amanhã a empresa perca o regime especial. Se ela perder o regime especial, de repente ainda falta 24 meses, 48, 30 meses, né? E aí, ela só tem direito, o Estado de Alagoas só reconhece o direito ao crédito se o bloco G, se o livro de controle do ativo imobilizado estiver escriturado. Aí, viu, Rosângela, você entendeu, né? É dispensando o recolhimento do diferencial de alíquota para esses bens do ativo imobilizado. O problema, que a problemática que a gente está colocando aqui é que, na norma do Prodezim, ele diz, olha, acabou, você não precisa recolher se esse bem for totalmente depreciado ou se ele tornar-se insercível depois de 2 anos. A norma dos atacadistas, ela não é clara. Aí por isso que a gente está aqui, Torquato, o que é esse insercível? que não presta mais para ser utilizado naquela atividade Ah, para tipo fazer inservível, não? servível. Ah, tá. Ó, muito bem, você me corrigiu. Não, desculpa, é porque eu achei que era outra coisa, né? De É repente, isso bloco mesmo. G, tanta coisa diferente, desculpa. Tá certo. Foi o E aí, copiar colar. olha, mas é muito bem, muito obrigado, Iris, pela correção, tá certo? Então, ele não se mostrar esse bem, se não se mostrar mais economicamente viável, que é o que diz, inclusive, aqui no inciso segundo, lá do parágrafo, o inciso segundo do parágrafo segundo, do artigo 18 do decreto do Prodezim, que é o 38.394, ele diz, olha, se esse bem, depois de 24 meses de uso, se não mostre-se mais economicamente viável, inclusive por obsolescência. Então, no atacadista não tem isso. Se esse bem ficar, e aí? Aí o que tem lá no atacadista é que ele diz, olha, se esse bem for destinado, se ele for desincorporado. Ora, Carlos, se o bem, ele não serve Torquato, mais, né? repete só para mim o dispositivo do decreto do Prodezim, por O, favor. o decreto do Prodezim Artigo, é o artigo 18, Luiz, decreto 38.394 de artigo 2000. 18, tá, artigo 18, O artigo 18, inciso, o inciso é o parágrafo segundo tá, e o inciso 2, ok. ok? Então, você sugere pegar essa norma do Prodezim e aplicar ao da atacadista, é isso? Sim, Ah, sim, sim. Aí, Essa é a neste lacuna, né? caso, né, É, Iris, podemos aqui, como material, né, recomendar aqui isso para esclarecimento e tudo mais, até para efeitos contábeis, porque eu ia levantar um outro questionamento nos atacadistas, viu? De um ponto que é importante para nós aqui, que não sei se... Sim, o Rosane, ficou claro? Ficou sim, Torquato, entendi, viu? Entendeu, né? Tá, Torquato, obrigada. Torquato, deixa Sim, eu só tirar uma dúvida aqui. diga assim, Tudo jóia? Tudo de paz, meu tudo amigo? bem, Então, tudo viva. bem. A gente sabe que lá no Prodezim, se você der desincorporado do ativo imobilizado ou der destino diverso, você perde o diferimento. Isso, Aqui, tá no atacadista, ele traz a mesma situação, na perfeito. desincorporação ou no destinação diverso. E até aí eu concordo. Porque se você compra um ativo imobilizado, não pagou, e dá um destino diverso, ou você desincorpora do ativo imobilizado, em tese você perde o direito do diferimento. Você deu um destino diverso. Perfeito. Isso mesmo. Agora, onde é que está aqui essa questão da depreciação?
Não achei. No atacadista, Sidney, é isso que a gente está discutindo, tem um vácuo. Tá, mas isso não seria benéfico? Porque, veja, Não, se ele não tem, a gente só pode aplicar aquilo que está previsto em lei. Se não está a previsão de lei que, uma vez depreciado, você perde o deferimento, em tese o Estado não poderia aplicar o deferimento. mas acontece, viu, Sidney? Veja que o parágrafo primeiro, inciso um, ele diz o seguinte: na desincorporação do bem do ativo mobilizado. Se o bem não serve mais para uso, eu tenho que desincorporá-lo, né, Sidney? Você está Não falando de nesse qual caso, eu dispositivo? deixaria ele lá, quietinho. Tem Vamos pega... lá. Olha, Mas não tinha olha, pegadinha, aí, não. Luiz, só de falar. Qual é o dispositivo que você falou? Esse outro que você mencionou O, agora? prim- o que eu mencionei agora é o artigo 16A, né? Parágrafo primeiro, Tá. inciso um Do inciso 1. De qual do decreto? 20.747. Ô, Tá, Torquato, do você disse atacadista. que tem uma espécie de, pelo que eu entendi, posso ter entendido errado, você tem uma espécie aí de pegadinha que pode vir uma cobrança retroativa, é isso? É isso mesmo, Iris. Por quê? No decreto 38.394, ele deixa claro que depreciou totalmente ou o bem não prestar mais, acabou o diferimento. Veja que o que eu estou querendo, eu até fiz aqui um comparativo, depois, Luiz, eu não podia compartilhar, mas eu vou colocar no grupo, tá certo? Um comparativo, viu, Iris, dos três itens, ah, que o decreto, Sidney, isso aí é uma estratégia que você vai usar, vai deixar um bem lá, mas contabilmente você sabe que vai ficar alguma coisa, né? É um lixo, né, Carlos? Eu não sei mais quem é, a Tanísia está aí, como os contadores, né? E a Carol. Então, o que nós estamos querendo é que fique claro como está no Prodesim. No Prodesim está dizendo, olha, se depreciou, se o bem não está mais, depois de 24 meses, ele não presta mais, você tirando, desincorporando ele do ativo, ele está dispensado já de recolhimento e tributo. Já no central de distribuição e no atacadista, não está claro. Aí vem o que a Iris falou, pode vir uma pegadinha. Na hora que vier um auditor, né, daqueles Exato. bem radical, enfim, diz, não, vocês desincorporaram, é que desincorporou, tem que pagar, e tem que pagar como? Valor E nós lá, temos, e Então nós vamos temos que lá. lembrar É, que essas empresas estão no lucro real e para o fisco federal a informação é muito mais rápida do que no lucro presumido. é, perfeito, Carlos. Torquato, então vamos lá. No Prodesim, você tem um benefício que é de jogar para frente o DIFAL quando você adquire bens destinados ao ativo fixo. Você joga para frente, você não paga na entrada do bem, joga para frente. Aí no Prodesim ainda tem uma regra. Além de jogar para frente, lá na frente você não vai precisar pagar esse imposto, não é isso? Você tem Isso um mesmo, duplo benefício. O primeiro benefício é diferir. O isso, segundo benefício é lá no final desse prazo, você não vai precisar pagar. Você está dispensado de diferimento. Aí você tem duas hipóteses. isso, Decorrido o período de depreciação, nos termos da lei que trata da depreciação, isso, ok? E o segundo é decorrido 24. A regra ainda fala se o bem for Destinação quando diversa. a desincorporação do bem do ativo fixo. Não é isso? Desincorporação. Então, esgotado o prazo de depreciação, primeira hipótese. Segunda hipótese, passados 24 meses de uso, aí vem a ressalva. Desde que ele não seja mais viável economicamente, inclusive por obsolescência. isso mesmo, Beleza, ou seja, você tem um segundo benefício. É essa regra que não existe no decreto do atacadista, mesmo com isso mesmo, com a novidade agora. É mesmo com a isso? novidade. Então, é preciso que Então, nós, então no atacadista você tem o primeiro benefício, que é o diferimento. isso, Beleza. Mas não está claro o segundo benefício, que é a dispensa lá na frente de recolher o tributo. é isso mesmo. Por isso é que você pode ter a pegadinha que eles falou, que o sujeito não soube ali aplicar a regra correta, pode vir uma cobrança retroativa. É como, Luiz, a gente ir lá para aquele ditado popular, daquela, do chamado o presente de grego, né? Porque você É, agora recebe o presente, né? Quando você calma, vai no final, por quê? Se Recebe não o calma, tiver presente e já discorrendo. depois isso, vem a cobrança do tem a presente. cobrança, né? Acha Então, que é presente, mas não é.
Aí não é presente, né, nisso? Então, o que realmente nós temos que deixar isso claro. Eu acho que deu para a problemática, né, o que a gente está discutindo aqui, deu para vocês entenderem aqui as diferenças, e principalmente para nós contadores, o Carlos fala muito bem, porque nós vamos fazer o registro do bem, nós vamos depreciar, vai chegar um momento que aquele bem não vai ter que sair do ativo, né, Carlos? Ou então fazer uma reavaliação, ele voltar para o ativo novamente. Se ele se mostrar economicamente viável, ele volta novamente para o ativo. Se ele não prestar, a gente vai ter que baixar. E aí, baixando, eu desincorporo ele do ativo. Aí vem um fiscal, um auditor, Ou seja, você tem um fato que vai acontecer, né? é, Mas vai não tem acontecer. mas não tem a regra clara dizendo qual é o tratamento que deve É ser isso dado. mesmo, não vai acontecer, esse bem não vai ficar eternamente economicamente viável. E outra, nós sabemos, se você vai comprar um caminhão, ele pode dar problema até no primeiro, no período inicial, né? Enfim. E aí eu vou ter que fazer o pagamento. Agora, Aí, voltando para um outro ponto. Esse aí é ponto de atenção para os é, profissionais. a Iris tinha levantado a mão, não sei se ela quer falar logo, Eu depois. Quer quero, falar, eu quero Liz? fazer, eu quero fazer um comentário. A Trial é plural. A gente tem aqui, né, pessoas de todos os lados e de todas as profissões que lidam com tributação, mas eu vou falar na perspectiva de advogada. E na perspectiva de advogada e de quem atua na defesa dos contribuintes, me parece assim uma intenção de fato, deixar obscuro para futuramente garantir a cobrança, né? Que seria esse presente aí de grego, essa pegadinha, ao passo que a nossa intenção seria deixar claro. E deixar claro o que quer que seja, porque se você deixa claro, ou seja, se o órgão fazendário ele deixa claro que nessa hipótese de desincorporação ou qualquer outra que seja, vai haver cobrança, deixe claro que a gente impugna. A gente leva para o judiciário e discute, mas deixe claro, porque o problema é a obscuridade, a meu ver. Então, assim, a gente não quer nada, não tributar. Claro, óbvio, muito bom que não tribute, né, no fim, enfim. Mas o que quer que seja, a gente tem condições de impugnar uma regra que é clara. Transparência, né? Perfeito, Transparência. Luiz. Mas é isso mesmo. O que nós levantamos para a diretoria da CADEL é saber, olha, existe o benefício, é o presente que você está recebendo. No entanto, tem esses problemas podem acontecer. Então, para eles, gente, pode até ser viável, porque se eu vou comprar 10 caminhões e eu deixo de pagar o ICMS diferencial dali, então, certamente, ao invés de 10 eu posso comprar 11. Então, esse valor mais adiante, aplicando o juro, a multa que ele está dizendo, às vezes até compensa, mas ele está consciente, ele sabe do que está fazendo isso. É exatamente isso, é o esclarecimento, não é o fato de deixar pagar ou não. É a gente saber efetivamente como é que deve se aplicar isso aí. E o que foi levantado é o comparativo entre uma norma e a outra. A outra norma ela está clara, ela está dizendo, está prevendo situações que nós sabemos, como o Luiz falou, que vai acontecer. Ok? Então, fizemos só um comparativo entre as duas normas. É isso? Então, esse é o ponto dessa norma, para os companheiros e companheiras que estão aqui avaliarem com mais cuidado, analisarem lá o texto, até para a gente amadurecer mais a discussão, não é isso, Luiz? Tá certo? Amadurecer a discussão, eles aqui, e ver o que é que nós podemos realmente contribuir. O que nós queremos, como a Iris falou, é aplicar a norma, tá certo? Com segurança. Mas acontece que é como o Sidney falou, não, mas aí vou fazer, né? Vou deixar lá. É uma decisão da empresa. Mas ele está tomando a decisão, né, Sidney? Consciente, Sim, E sim. assim, certo? Torquato, Aí tenta cobrir a obscuridade, né? Na realidade, não deveria acontecer. é, Eu acho que o pior de tudo aí é que, depreciado, você baixando, você tem que pagar retroativo com multa e juros. É isso mesmo. Você encerra a fase de tributação, encerra a fase de deferimento, e você recolhe o tributo, lá que fosse, se você dá um destino diferente, você tem que retroagir e pagar com multa e juros. Isso é que é É, pesado. é isso mesmo. Esse é o cuidado, foi colocado para a diretoria, esses pontos, tá certo? Mas é como eu falei naquele momento. A condição que a Cefaz faz da cola e não tinha muitas alternativas, mas ficou de esclarecer esse ponto.
que, a meu ver, pode ser esclarecido, sim, através de uma instrução, né, Luiz? Uma manifestação formal do fisco, tá? É isso que eu entendo. Torquato, O Torquato. Carlos levantou a Sim. mão ali. Fala, Carlos. Nessa condição, poderíamos pensar, embora que eu tenho um certo receio de fazer isso, poderíamos pensar numa consulta, né? Porque a consulta pode ser favorável ou não ao contribuinte. Depois de definida, é complicada. Pronto. Então, Eu seria, acho, seria um olha, ponto após a decisão definitiva do Estado. perfeito. Se Olha, provocar ela agora, ela pode modificar a legislação. perfeito. Ô, Luiz, É olha, que a aquelas. consulta, ela é um instrumento de defesa do contribuinte, né? Ele, diante de um caso concreto, ele Individual, né, Gustavo? e- é, Individual. individual. A gente até tem alguns casos de consultas realizadas por entidades que É, representam a interesses, CADEL né? tem várias consultas. Mas na sua essência, ela é um instrumento individual. Então, diante de um caso concreto, o contribuinte faz a indagação. Acho que não seria, Carlos, assim, exatamente aquilo que a gente está buscando aqui, né? Acho que Sim, aqui seria mesmo uma recomendação para que a. Até porque na consulta você já pode defender o seu ponto de vista. Você pede que a Cefaz, que o fisco diga qual é a interpretação dele, mas você pode defender o seu ponto de vista, né? Aqui não, aqui seria a ideia de fazer uma recomendação para dizer assim, ó, Cefaz, esclareça. Se vai ser bom ou não para a iniciativa privada, não sei, mas esclareça. e Esclareça. Pior e no próprio, é silenciar, né? e no próprio esclarecimento podemos dar a sugestão, né? Eu fico só com receio de a gente entrar num mérito aí de defesa de contribuinte, né? Eu acho que pode dizer assim, ó, no Prodesim existe uma regra. Isso. Um caminho possível é copiar a regra do Prodesim. E aí eu vou fazer uma pergunta, Torquato. Algum outro regime especial, além de atacadista, a Prodesim, tem o centro de distribuição, os outros medicamentos, algum outro tem regra semelhante de diferimento e depois da desincorporação, assim como traz o Prodesim? Não, Ou, não, ou, só esses ou três mesmo. Só esses três. Tem não. De medicamento não tem, não, não tem. Somente, esse de é, moto, não. não? Pelo Tem menos um, não tenho lembrança de ter naquele de autopeça de motos que foi criado, tal, não vi, não estou lembrado, tá? Até, mas até porque você fica trabalhando mais na demanda, né? Então a demanda é o 20.647, é o 38, a gente fica preocupado muito com isso, né? Mas é bom, bem lembrado, até para dar uma estudada, verificar. Você bem lembrou, é bom, eu vou também dar uma olhada, mas eu não estou lembrado, tá certo? Não acredito que tenha, eu, não. é, Porque no atacadista demorou muito isso para fazer. Olha, a central de distribuição tem isso desde a pandemia, então vai completar com 5 anos, enfim, e aí da atacadista demorou sair isso, né? Então, Luiz, olha, eu acho que sim, a Trial poderia pedir um esclarecimento, a título de contribuição para toda a classe, para todas as pessoas que militam nesta área, ficar claro de como trabalhar. Sim, e podemos também, né, até passar também, fazer uma parceria com a CADEAL, né? pessoal, alguém Perfeito? mais tem alguma consideração, alguma dúvida aí? Aproveitem a oportunidade, hein? Eu vou Como, aproveitar. como, como diria aquele jargão lá daquela propaganda da CIA antiga, abusem e usem, né? É. Torquato. Olha, já um outro ponto, eu já que a gente tratou de atacadista, acho que é um momento, não é um momento excelente de pessoas que estão tratando de um tema e a gente discutir. Tem uma situação lá no artigo 8º. No artigo 8º, O eu vou artigo ser 8º de qual? do Do... 20.747. Tá, deixa eu ver. Esse é o ato falho aqui meu, né? Porque a gente está tratando de 20.747, mas depois eu trouxe o 38, né? Mais o 20.747. O que é que previsto? O que é que previa? O regime previsto neste decreto consiste em concessão de crédito presumido de forma que resulte em recolhimento específico, será apurado a título de parcela sobre a entrada de parcela sobre o mercado, e aí vai dizendo aquela coisa. Você está lembrado, né, Luiz? Que isso aí foi colocado, né, a sugestão, né? Essa aqui eu vou abrir um parênteses, pessoal. Houve uma sugestão
porque o regime especial do atacadista não deixava claro, numa determinada visão, que se tratava de um crédito presumido. Aí, quando foi ano passado, 2025, saiu aquela regra federal exigindo a tributação das subvenções governamentais. E a gente já tem um precedente do STJ e do STF também, dizendo que, no caso de crédito presumido de CMS, não pode haver tributação de imposto de renda e contribuição social. No caso do STJ, inclusive, ele foi além, disse que também não pode ter PIS/COFINS. O Supremo, esse ano, vai definir se pode ou não ter PIS/COFINS sobre esse tipo de subvenção. Aí, o que que a gente fez? Fez uma provocação à CADEAL, a CADEAL levou essa provocação à Cefaz e mudaram a redação do decreto do atacadista. Agora está claro ali que o benefício do atacadista é sim a concessão de crédito presumido. O que que isso repercute na prática? A gente, para quem está brigando na justiça contra a tributação das subvenções, a gente atrai a aplicação dos precedentes do STJ e do STF em favor dos atacadistas, para que eles não paguem para afastar a tributação federal das subvenções, já que agora está claro que se trata de concessão de crédito presumido de CMS. É isso mesmo. Fecha o parêntese. Aí, Vai lá, Paulo. olha, aí, vejam só, vem os contadores e advogados, você resolve um problema, mas causou outro. Aí você diz, por quê? Porque na hora que nós, quando fizemos a proposta para a Cefaz, Luiz, nós levamos a redação, a sugestão de redação, né? Porque ninguém é, entrega, né? Obriga a fazer a redação, mas quem os redatores lá da gerência de tributação, da diretoria de tributação, é quem vão fazer a redação final. Então, nós colocamos uma redação que ela que ia atender a parte contábil e jurídica. O jurídico, você deixou bem claro, você esclareceu, o STJ já entende em crédito presumido, apesar de que, na essência, o decreto 20.647, das pessoas que estão agora, na essência, o decreto 20.647 era crédito presumido. A essência. Mas não estava Só não usava a palavra, a né? palavra. Crédito Isso, presumido. isso. Contabilmente, aí vai, aí tem o Carlos, tem quem mais? O Cid, né? A gente vai para aquela da essência sobre a forma, enfim. Na essência, era crédito presumido. Só estava faltando isso aí. Beleza. Então, para ficar claro, foi feito isso aí, né? Acontece que o Estado, na hora da redação, vejam que lá no artigo 8º, ele pede que façamos a, o estorno do total do débito e do crédito. E do total do débito, lancemos um crédito presumido. Aí você diz, principalmente, aí os contadores começam já a antenar-se. Para a parte jurídica, realmente fica um pouco difícil. Iris, já que aí está provocando, os demais não estão provocando, né? Mas, Iris, você como advogado, vamos lá. O crédito que vem na nota é um direito constitucional, não é isso? É ou não é, Luiz? Claro que é. É um direito. O que é o crédito presumido? Na sua grande maioria, ele é um complemento ao crédito que eu já tenho direito. Tá certo? O que foi que o Estado fez? Fez essa redação. Cara, mandamos a redação, inclusive, isso foi uma discussão porque o Estado de Sergipe e vários outros, alguns até relutavam em fazer essas modificações, e em alguns colegas a gente discutiu, e o Estado de Sergipe implementou da forma que havíamos discutido, a redação. No Estado de Alagoas, inovou. Aí você tem lá ele dizendo o seguinte, olha, o artigo, ele diz o quê? Eu vou estornar o débito, e no lugar do débito eu vou dar um crédito presumido desse total. E sobre... Estornar o crédito, não? Estornar primeiro. Eu estorno, isso mesmo. Primeiro estorno todos os créditos. O correto não era você estornar os créditos. O correto era você fazer uma apuração normal, débito e crédito,
e da diferença. Não tem o específico lá, não tem um artigo, não tem lá o recolhimento específico, é que nós fazemos o recolhimento no artigo 9º, que você recolhe 1,12 na entrada, 3,08 na saída. Essa não é a carga tributária que nós temos que efetivamente recolher no final, É. No certo? caso do regime especial dos atacadistas. Sim. Exatamente. Agora vamos para o Prodesim, quem trabalha com Prodesim. Quem é o Prodesim? Sidney. Sidney, a gente faz a apuração total, não é isso? Veja como é o Prodesim. Isto, gente, faz uma grande diferença. No Prodesim, eu me preocupei muito com isso. No Prodesim, eu faço uma apuração, me corrijam, tá? Sidney, Carlos, não estou vendo aqui, ó. Débito, crédito, saldo a pagar. É isso, Sidney? Olha, Prodesim, Luiz, débito, crédito, É, apurei. e Regra aí, geral. e aí você só Aí paga um depois, no pedaço desse final saldo da a pagar. apuração, eu digo que eu tenho crédito presumido, não é isso, Sidney? 92%, né? De 92% sobre o saldo devedor. Aí, este é o crédito presumido. Este, inclusive, é aquela discussão, Luiz, e demais, Luiz, a discussão da Receita de querer receber, né, o PIS e COFINS sobre receita que é considerada uma receita financeira, né? Isso, uma receita, né? Isso, uma receita financeira. Que vocês aí, melhor do que ninguém, melhor do que eu, tem a discussão, vocês têm tudo aquilo ali. Aí você vai dizer, quem, Torquato? Volte para o 20.747. No 20.747, quando eu estornei o débito, quando eu estornei o crédito, estornei todo o crédito, que é um direito meu, o Estado me deu um crédito de 100% do débito. Carlos, contabilmente, quanto é a subvenção aí? Hein, Sidney? Depois vocês entenderam? Ainda não, né? Veja, Luiz, Faz no um Protegi, crédito eu de cem por complemento o cento do crédito. débito, eu não entendi isso não, crédito de 100% do Vamos débito. lá, ô Iris, deixa eu ver se eu tento ser Do débito de ICMS, naquela operação, é isso? isso mesmo, porque lembre-se que o 20.747, os regimes especiais, e também, inclusive, viu, o 38.631, que é o de central de distribuição, eu faço a complementação do crédito. Aí vamos lá, Iris, qual é o correto? O correto era fazer da seguinte forma: apuração normal, Iris. Débito e crédito, certo? Débito e crédito. No final, eu encontro o saldo devedor Esse onde? No Prodesim ou de atacadista? no atacadista. O certo era fazer como Prodesim. Como Prodesim, é isso que eu estou dizendo. O certo era fazer. E isto está na redação que nós enviamos para lá. A redação está lá, dizendo tal. Enfim, olha, débito, crédito, saldo devedor. Ah, o saldo devedor deu R$ 1 milhão para recolher de ICMS. Normal, sistemática normal. Na sistemática atacadista do artigo 9, do artigo 9º, eu recolhi 1,12 na entrada e recolhi os 3,08 na saída. A diferença, não é isso, meus colegas, entre o crédito que já é o meu direito e isso que eu recolhi, era que eu ia lançar como crédito presumido. Foi o que foi? Eles fizeram? Eu estou lançando 100% do meu débito. Muda-se. Mas eu vou dizer, a criatividade do ser humano é um negócio incrível, viu? Os caras fazem negócio para dificultar. Podia simplificar, né? Aí, bom, eu não sei, mas a minha sugestão como contador é de você evidenciar isso lá na contabilidade, porque caso contrário, se você for fazer a escrituração direta dessa forma, o valor, o ganho é enorme. Aí você vai para a discussão, a Receita Federal, quando ela pegar, vai fazendo. O ganho que você fala a título de receita financeira, né? Receita financeira. Que Aí eu não vou ter que seria real, é isso, que Torquato? não é real, É, não é Luiz. Isso é real, real. exato. Não é real, porque o crédito é é a forma como está no Prodesim. Um crédito é um direito meu, Iris, já é meu direito, já é meu, não tem quem tire não, a não ser que a nota, o documento seja inidôneo, né? Isso é uma operação inexistente, você sabe melhor do que eu, mas o crédito já é meu. Então, Então, se eu da escriturar forma, errado, eu estou cavando um buraco para cair depois.
Porque se a Não, Receita Federal pega. aí o que é que eu tô, que eu orientei as empresas, algumas pessoas que eu trabalho, diz, olha, evidencie isso na contabilidade. Eu vou lançar meu crédito, meu débito, e depois eu vou dizer o seguinte, olha, e lá na contabilidade eu vou apurar numa conta específica qual foi o ganho tributário nisso aí. Viu, Sidney? É essa maneira, porque não é eventual a auditoria da Receita Federal, eu estou lá evidenciando na contabilidade que esse foi o meu efetivo ganho, suposto ganho, né? Porque também tem essa, né? Nos regimes comerciais, essas reduções de ICMS, ele não vai para o bolso do empresário, ele vai para o preço do produto. Ele compõe margem, ele compõe a precificação. É por isso que bom. Mas esse é um ponto, viu? Aí este está sendo discutido, mandamos novamente a redação e a preocupação da equipe da a diretoria de, a diretoria de tributação é que estava tratando, viu, Luiz, de deixar crédito, ó, Sidney, dizendo que saldo dos credores, né? Ia deixar para reforma isso aí. Isso não tem nada a ver. O Prodesino, o Prodesino, a ideia que criamos lá atrás na federação, a reformulação do Prodesino era exatamente para que não existisse nem saldo devedor, nem credor. Aliás, pode existir, evidentemente, saldo credor no Prodesino, que é raro, mas pode acontecer, né? Porque a empresa pode comprar bastante, né, Sidney? Mas a ideia é de não ter saldo. Então, o método, a forma do atacadista não gera saldo credor, tá certo? Mesmo que seja essa complementação. A complementação era para fazer o quê? Somente para que no final sobre aquilo que é pago de acordo com o artigo 9º. Torquato, Tanísia levantou a mão. Acho que ela deve ter algum questionamento para fazer aí. Tanísia, pode Mas falar. a Tanísia, acho que ela não foi ao cabeleireiro hoje, por isso que ela fechou a câmera, né, Tanísia? Eu tava no trânsito. Ah, não, mas a gente quer. Luiz, ela não foi pro cabeleireiro, não, hoje. Que a mulher, Ah, tá bom, vou abrir. Eu cheguei aqui em casa agora, vou abrir. aí, Thaís, brincadeira, né? Ela só. É, claro. E eu queria É, fazer que eu tava uma. dirigindo e não queria ficar assim, né? Isso. Veja só. Deixa eu fazer uma saudação aqui ao nosso ex-presidente, Sérgio Papini. Obrigado pela presença, Papini. Não sei se Oi, vocês estão me papinho. escutando. Estão me Perfeito, escutando? Ah, perfeitamente. claro, Tá um perfeitamente. problema no microfone. Mas é uma satisfação, viu? Fico feliz aí em ver a casa cheia, primeiro encontro. Só não pude chegar, como eu tenho uma agenda já marcada, aí quando eu soube do horário não consegui, até tentei, avisei aí que ia atrasar, mas perdi uma parte aí da conversa com o Torquato, que tenho certeza que até então foi brilhante, né? Mas fico feliz Ah, aí muito, muito retomar, você, é retomar esse gentil. encontro. Sempre muito bom ver vocês. Ah, muito bom, é isso mesmo. Tanísia, fique à vontade. A palavra é sua. Tá. Torquato, eu não sei se eu entendi direito essa última explicação sua em relação à parte de o que deveria ser, de acordo com o Prodesim, do que fica fazendo com a questão do atacadista, que é o primeiro faz o estorno de tudo, depois aplica a alíquota lá, né, do débito. Aí você falou, eu não sei se eu entendi direito, que eu tava, né, como eu falei, tava vindo, eu não prestei atenção direito, mas você falou que o correto seria usar como se fosse do Prodesim no atacadista para Sim, poder Thaís. o imposto de renda e a contribuição social, você paga somente sobre essa diferença que realmente acontece depois que tira os créditos, é isso? Não, é porque, Tanísia, vejam só, o crédito que vem na nota já é um direito constitucional. Então, não tem que se mexer, porque aí quando o Estado quer incentivar, ele Ele faz manda isso. estornar. Aí, nesse caso, é um complemento, porque o Prodesim é um complemento. Eu primeiro faço a apuração normal. Primeiro eu faço a apuração normal, débito e Sim. crédito. E Inclusive, depois aplica a redução, né? até Mas por. aí, beleza, no do Prodesim, tá claro, porque é mais fácil até a conta da gente fazer. No outro, do atacadista, a gente tem que estornar os créditos.
e depois fazer a aplicação da alíquota. Aí, é esse entendimento que eu queria saber. Na sua concepção, o que vai informar para fins de tributação da subvenção seria abatendo os créditos, e por isso que teria Sim, que ficar o lastro na contabilidade do crédito que apurou. Então, eu desconsidero o estorno sim, e porque senão, considero. Anisa, porque se tu imaginar aqui, vamos trabalhar com a hipótese de que o indivíduo tem uma venda, eu vou sempre trabalhar em valores de milhões, para tentar ser mais claro. Olha, eu tenho um débito de 2 milhões. Eu tenho um débito de 2 milhões e tive um crédito de 1,5 milhão, na sistemática normal, não é isso? Então, eu tenho um saldo a recolher de ICMS de R$ 500 mil, Sim, ok? No sim, regime, aí vamos lá para o regime, artigo 9º do 20.647. 1%, aquela 1,12, aquela coisa toda. Lá eu tenho um valor, ali que está especial, no regime atacadista, R$ 300 mil. Qual foi o ganho tributário nisso aí? 200 mil, não é isso? sim. 200 mil. Teve 200 mil. Da forma que está lá no decreto, ele diz o seguinte: olha, você vai estornar todos os seus créditos, você vai estornar o crédito, e no lugar do crédito, você vai lançar um crédito presumido do seu débito. Vejam. E zerei, não foi isso? Eu não Sim, zerei? E zerou. agora eu vou lançar o Só tem o específico, imposto a pagar, só tem o a pagar. o valor a pagar. Ora, se a Receita Federal pegar isso pelo SPED, vai verificar quanto é o ganho tributário. O máximo, Hum, O máximo. o To- topado. Todas as saídas. Aí eu tenho, por isso que eu sim. estou dizendo que na contabilidade eu tenho que evidenciar os meus créditos, né? Certo, mas Desculpa. fica evidenciado os créditos, mas fica também evidenciado o estorno, Não. né? Aí, Deixa eu ver, sim, acompanha meu raciocínio assim. Se você seguir a metodologia proposta pela Cefaz, na visão federal, o ganho financeiro é gigantesco. é, Então você tem que seguir a metodologia proposta pela Cefaz e não abandonar a A metodologia metodologia do constitucional, créditozinho. constitucionalmente garantida ao contribuinte. Não é isso? Então você vai isso ter que ter mesmo. os dois controles, né? Isso, aí é onde entra, né, a complementariedade do contador com o advogado. Porque se for demandar, não é isso, amigo Sérgio Papini? Eu vou estar com a contabilidade dizendo, meu filho, eu não ganhei 10 milhões, não. É só 2 milhões só o ganho financeiro aí. Outra coisa também, Teve alguma fiscalização nesse sentido para saber se o entendimento da Receita seria com base nessa legislação estadual, do jeito que ela está lá, considerando o estorno como se fosse um ganho? olha, Tanísia, lembre-se que os caras são literais, né? É o Luiz ou Sérgio. Cara, um fiscal depende, né? Vai depender de muito, porque a gente sabe que quem trabalha com auditorias depende muito do auditor. Tem auditor que tem conhecimento contábil. Aí ele vai e faz todo esse levantamento e viu que realmente não é o ganho, tá? Mas tem outros que não, vai dizer, não, vocês têm que fazer de acordo com o que está aqui. No seu SPED você fez isso, eu fiz essa informação e está diferente daqui da contabilidade. Por isso que eu estou dizendo que, né, a sugestão que eu dei é para evidenciar isso, Tanis, inclusive registrando os estornos. Que no final de contas, a gente abre contas que eu vou fazer todo aquele jogo que no final vai efetivamente ter uma conta evidenciando o valor exato do ganho financeiro. Entendi. Tem algumas empresas que levam esse valor diretamente para o custo, outros não, já lança na contabilidade como a receita financeira, né? Receita. Desculpa eu ter chegado, eu cheguei agora, cheguei voando, né? Você fala o estorno do crédito normal, é? Porque lá, viu o Papinelli, eles Eu sei fizeram que essa. pede, você lança o crédito acumulado e manda estornar o crédito normal. O que você está falando é que é, você vai tributar considerando, não considerando o estorno do crédito normal, considerando o crédito acumulado cheio, é isso? Não, Papinho, seria da seguinte forma, é que eu estava. Da seguinte forma. O Prodesim, eu fiz uma comparativa do Prodesim. O Prodesim, ele diz: olha, você faz toda a apuração normal e no final você tem um crédito presumido do seu saldo devedor. Ok?
Então a gente já Aqui sabe, né? você faz na cabeça, crédito presumido na cabeça, depois estorna o crédito normal, né? Aí ele está dizendo que ao invés de ele considerar o net, né, do crédito presumido e o estorno, ele tá pegando o crédito presumido todo na cabeça. Na Assim, cabeça. Isso mesmo, Papini. Está pegando o crédito presumido sobre o total do débito, isso, quer dizendo, desprezando meus créditos, que é um direito meu, que está lá nos documentos, aquela coisa. E foi isso que deixamos claro lá na Cefaz. Não deve ser dessa forma. Você vai fazer a apuração e lá numa linha, Papini, viu, Tanise? Lá no livro de apuração, Carlos, a gente teria que colocar crédito presumido, não é, Papini? Era complementar. Aí fecha com o artigo 9º. Olha, fiz a equação, tudo direitinho. Eles não aceitaram. Quando saiu a minuta, mandaram a minuta e vai para. E outra coisa, né? A gente tem que analisar o seguinte: quando eles forem fazer a renúncia fiscal, quando ele for fazer estudo de renúncia, né, Papinho, vai dizer que está dando um crédito presumido de não sei quantos milhões para os atacadistas. Na realidade, não é isso. O crédito presumido que ele está dizendo que é de 100%, na realidade está dando crédito presumido de em torno de 80%. De 80% não, de 20%, viu? 20%. 20%. Ele está dando um crédito presumido de aproximadamente 20%, dependendo da atividade, dependendo. Tem atividades que o markup é muito baixo, uma atividade de alimentos, enfim. Então, é esta discussão que eu estou trazendo aqui para os colegas, para os companheiros, que para uma reflexão, para um estudo, para analisar e a gente amadurecer isso aí. é bem Esse interessante. ponto, viu, Luiz e Papini, Tanísia, Sidney, os demais, já estão lá, mandamos novamente a redação inicial e para corrigir isso aí. O Estado de Sergipe está da forma que eu estou colocando aqui, porque de Sergipe tinha colegas, a gente é uma forma, eles levaram e o Estado de Sergipe aceitou dessa maneira. Até porque Sergipe copiou grande parte da norma do Estado de Alagoas, do 2747. Viu? Mas é um tema para vocês, para nós, colegas, avaliarem, tá certo? Esse artigo e, e, e a discussão, né? Para o enriquecimento, né? Para os contadores, eu estou dando essa Bom, eu sugestão. nunca tinha particularmente, não tinha feito essa reflexão, não tinha chegado até mim. E até tem um tema conexo, eu não sei se você está se envolvendo, mas sobre essa ótica, mas com a reforma, atacadista não vai ter direito, né, à compensação de incentivo na reforma tributária. Não. Aqui, porque não tem prazo, né? O único que tem prazo definidos é o 38631, né? O atacadista, ele é prazo, não tem prazo definido, né? Eles fazem um regime especial de até 3 anos, né? Já a central de distribuição, o prazo é de 15 anos, se a empresa estabelecer de 15 anos, mais revisões trienais, né? Mas o Mas, prazo, mas o do CD, você acha que vai ter compensação do CD? olha, na conversa que tivemos lá, na conversa que estamos tendo, principalmente quem está participando bastante, Luiz Dias, é, o próprio Kiko mesmo, isso é conversa, né? Dizendo, olha, entende-se que a central de distribuição eles vão serão contemplados, mas não existe nada batido o martelo, não. Apenas porque vai para aquela lógica, Papini, do prazo, né? Porque é um contrato, né? Um contrato de 15 anos, né? Mas acontece que tem revisões trienais. Né? Mas o contrato é de 15. Assina-se o contrato. Inclusive, as centrais, né, tem que, às vezes, estão até em algumas situações, passa pelo CONEDES. Você entendeu ali? A Natura. Natura veio aquele investimento, passou pelo CONEDES e tudo mais, e aí? Pois é, aí você Pior, tem o pior, o aquele pior é que eu fundo, né? vi, eu vi recentemente, porque não sei se vocês viram aí, um debate no STJ em que a ministra, aquela ministra de São Paulo, que foi professora da PUC, Papini, que eu sou a posição de ministra do STJ, especialista em tributário. Rapaz, uma bem magrinha, lembra dela? O nome A dela? Regina Helena Costa. Regina Helena, exatamente. Num debate no STJ, ela falando que em situações desse tipo, caberia o contribuinte buscar na via civil as perdas e danos. Isso Imagine, é preocupante, né? imagine para investimento, que quando eu falo Natura aí, não fez, né?
É preocupante, porque se você tiver que ir buscar na Justiça Civil uma indenização por dano material, né, decorrente das perdas e danos, primeiro que a ação contra o Estado demorar Uhum. 2 décadas, né? Um valor de uma indenização dessa vai entrar num rito aí de precatório. Então, é preocupante, assim, é E muito é porque preocupante. a gente tem aquele fundo, né? Fundo de compensação, que é Isso, até administrado pela Receita Federal, né? Que vai fazer a administração. exatamente. Só que esse fundo, né, nada de, não sabemos nada, né? Acompanhando, Sabemos nada, e teoricamente, assim, até onde eu tinha visto, é por isso que eu perguntei se eles iam ser compensados pelos estados, os atacadistas e também os CDs não teriam direito a essas é, compensações. Aí do atacadista já tem consciência disso. Não tem. Aí, por isso que, né, pô, o cara vem para cá, não vai ter direito a legislação não abarca os atacadistas. Os caras vão fazer como? Vão entrar com ação, né, contra o Estado. Quebra da segurança jurídica, legítima, enfim, expectativa, né, que foi criada, né, da quebra de confiança. Não sei se, enfim, Aí, aí o Estado alega força maior, que a culpa é, não é dele, a reforma tributária não é culpa dele, ele não tem o dever de indenizar e lascou. É isso mesmo. pois Mas é. a discussão é Aí essa, o né? cara queria, então é essa, mas interessante. Vamos aprofundar e gostei, Torquato. Nunca tinha parado para pensar não sobre essa ótica aí das subvenções, não. Aliás, é uma coisa que não tem a ver, é uma coisa que me incomoda muito, né? Esse tema de subvenção até hoje. É. São de base de cálculo. É presumido, né? A gente tem a tese para excluir, né? A tese, para mim, bem factível, vai continuar fora da tributação federal, mesmo com alteração legislativa. Agora, redução de base, diferimento, pasmo, redução de base, alíquota zero, isso aí ser tributado por imposto de renda e PIS e COFINS, é um negócio que me incomoda, né? Vocês têm É. visto isso na prática? O pessoal tá, como é que tem feito aí os clientes de vocês e Torquato aí também na Olha, federação? olha, eu vou, eu costumo sempre respeitar a consultoria jurídica, tá certo? Eu costumo sempre, às vezes até divergente, às vezes eu exponho meu ponto de vista, mas cada empresa tem a sua consultoria, ela entende de uma forma e Mas como é que você está vendo na prática? A turma está pagando, não está não, pagando? Não, não, ninguém ninguém está está pagando. pagando. Que paga, porque, né, no crédito presumido o cara vai lá e a tese é boa, né? Vamos E, brigar, vamos brigar. Agora da redução de Ó, base, você Papinho, não tem o mesmo. Papinho, Oi. o pessoal do Prodezim, que eu conheço, assim, judicializou, né? Eu Proteger empresa, inclusive, direito é bom, direito é bom. aí, fiz uma parceria com a Tanísia, a gente judicializou atacadista, né? E, na época, não tinha saído ainda a mudança, 2025, que incluiu a expressão crédito presumido, né? Então, na época, a gente avaliou que o risco do atacadista era maior do que o Prodezim. Aí a gente conseguiu a mudança no decreto e agora, para o atacadista, você tem lá expressamente que é crédito presumido de CMS. Ou seja, reclassificamos o risco da tese dos atacadistas, né? Melhorou muito. E Melhorou. você, numa eventual litígio federal, acho que você tem bons argumentos aí para, mesmo na lei nova, não pagar tributos federais sobre esse crédito presumido, que é a pauta aqui, né? Mas, por outro lado, os outros, mais a título de curiosidade mesmo, os outros incentivos em geral, que tem redução de base, alíquota zero, assim, eu não vejo ninguém pagando imposto sobre isso. não, eu também não. E, Cara, tá, quando chegar as autuações, vão ser autuações né? milionárias, né? É isso, do jeito que tá apetite do governo tá, mano, vai chegar essas atuações, eu fico me perguntando. A nota fiscal, o cara vai tirar a nota, e na nota fiscal ele tira pela nota líquida, né? Geralmente quando é redução de base, ele não destaca a nota cheia. E aí ele não coloca o efeito credor e o efeito devedor, mas assim, eu não sei como é que a Receita, quando deixa de IA, ela tá avançando para, se for nessa linha de autuação de redução de base de cálculo, que vai ter de auto de infração, meu amigo, por aí, mesmo o camarada não colocando o efeito, a receita, né, da redução de base na contabilidade, colocando só a despesa líquida,
Vai ser muita gente, que eu não conheço ninguém. E aí, se você olhar a legislação, né, ela só dá o crédito para o crédito presumido e não exclui as outras, né? A rigor, fica no risco. Exatamente. Mas aí você teria que, na defesa, a empresa, a parte contábil teria que demonstrar, né, que aquela redução de base ela refletiu no preço, né? E é isso que se coloca, viu, Papini? A questão da Receita Federal querer cobrar, querer receber como receita financeira algo que não houve enriquecimento, porque o crédito presumido não vai para a empresa, não vai para o bolso do investidor, do acionista. Ele compõe o preço. Então, O eu preço vou a medir. mais do cara, sem o crédito presumido, o cara tem gente sobre, não E sobrevive. é isso que nós temos que fazer. O trabalho é maior, de demonstrar. Olha, vejam só, se eu tivesse praticando o preço sem o crédito presumido, o valor era esse. Com o preço praticado, com o crédito presumido é esse aqui. Eu vendi por isso, e está documentado tudo isso aí. Por isso eu vejo que o STJ, a decisão, ela é corretíssima, porque não tem como, rapaz, aquele dinheiro não veio, não. Mas eu não sei se você viu a decisão, né? O STJ ele disse assim, ó, crédito presumido você exclui, que é o que o Gustavo estava falando aí, bom para atacado. Agora, a Hum, redução de base, você só excluía se você fizesse conta de reserva na decisão, né? hum, Reserva de incentivos, aí reserva de incentivos, e etc. E aí o que aconteceu foi que você não tem mais conta de reserva de incentivo, a legislação não existe mais, e o argumento para o crédito presumido foi um argumento do STJ, do Pacto Federativo, apesar do STJ não ter competência para tratar disso, né? Teoricamente era o Supremo não quer tratar. Aí o STJ diz, não, viola o Pacto Federativo. Inclusive tem uma decisão recente agora do STJ confirmando essa linha de raciocínio da nova legislação que ele tinha tido na legislação anterior. Mas na redução de base, ele não usou o termo pacto federativo, ele usou reserva de incentivo e a lei foi hum. revogada. Então, a rigor, crédito presumido, você continua com o mesmo argumento, a mesma raça decidente, né? Então não fazia sentido, mesmo com a lei nova, beleza, crédito presumido não tributa, né? A não ser que o Supremo avoque uma competência que diz que não tem interesse, diga que tem aí bagunça. É, mas em relação à redução de base, você não tem esse argumento do Pacto Federativo, você não tem mais reserva de incentivo, então a rigor, você fica exposto, né? Mesmo com esse argumento do preço, a uma atuação. É por isso que me causa preocupação, né? Os clientes que eu tenho, eu digo, ó, bicho, redução de, os clientes que têm, perdão, os clientes que eu atendo que têm redução de base, eu alerto, cuidado, isso aqui, Redução de porque base é essa, Papini, que você está falando? Redução de base de quê? qualquer uma, de redução Não, de base, você esquece, né? Redução de base de cálculo, porque você não tem de diversos alguns tipos de produtos, né? Tem vários produtos, né, que tem redução, né, Tamisa? redução de Do base, ICMS. ICMS, por exemplo, você tem, sei lá, alimento agrícola. Aí, alimento agrícola que você compra, você tem redução de convênio ICMS. Aí no convênio ICMS, ele menciona, né, que nas transações, nas vendas interestaduais, você não vai pagar, vai pagar tanto de 6,4%, sei lá, Aí 4,8%. teria que pagar, botar isso como ganho financeiro para poder tributar? Então, aí o outro Essa é é a questão, né? trator. Aí essa é a questão. Misericórdia. Aí o que acontece? Isso Então também vai entrar também, por exemplo, as alíquotas zeros do próprio, do próprio PIS e é, COFINS e diz, não, só SMS. Aqui a gente só está tratando de SMS, sim, de né? ICMS, mas agora já. Até as outras coisas você come, porque Então, porque assim, por exemplo, aí tem, declara lá na DIRB. é, já pensou? Não, peraí, eu vou embora, que eu não quero mais nem escutar essa conversa. Ficou nervosa, né? Ô, Ficou nervosa. ô, ô, Se fosse mestre auditor, Papini, auditor Natanis, era criativo, né? O cara pegar redução de alíquota do imposto de importação. Aí, eita, receita, é uma loucura. Ah, porque a discussão é mais de ICMS, as atuações têm sido até então de ICMS. Tem muito produto que, ao invés de crédito presumido, se apresentam como redução de base, né? Você aqui do segmento agrícola, tratores, né? Compra de insumos agrícolas, aí você tem tratamentos especiais de redução de base com convênio ICMS, e teoricamente na contabilidade, quando você vai lançar, o pessoal faz a contabilidade lança pelo líquido, pega a nota fiscal, ia ser, sei lá, 12, ia ser 12%, né? A venda interestadual, se fosse interestadual. Aí ele vai e coloca, ou 7, né? Ele vai e coloca 4. Essa diferença de Tem um monte de produto, cesta básica.
Pois é, todos eles. Alíquota zero, né, adição de base. Aí você lança pelo líquido, você não lança uma despesa e uma receita da alíquota normal, né? Aí essa receita é o que supostamente está, assim, supostamente não, que é o que se discute e chegou de uma via meio torta no STJ para dizer assim, olha, esse efeito credor, você pode colocar, atenção, em conta de reserva de incentivos fiscais. Se você antes da lei, você não fizesse reserva de incentivos, você tinha que tributar PiscoFins dessa redução. Agora não tem mais reserva de incentivos fiscais, acabou. Então Uhum. nem isso você pode usar. A rigor você estaria exposto, antes exposto para quem não fez reserva e hoje, independentemente de reserva. Aí só que ninguém que eu conheço faz contabilidade colocando a despesa de ICMS cheia, despesa com ICMS, 20%, receita de ICMS, o estorno, né, para chegar 14% para chegar no net de 6. E quem faz isso? Todo mundo lança já os 6 de despesa. Então fica difícil para o fisco enxergar esse 6, mas com apetite. Enxergar a diferença, né? Mas com apetite e a IA e o cacete A4 aí da Receita, eu não duvido nada deles arrumarem um jeito de pegarem, mapearem pela Mas, nota. mas, por exemplo, no caso de vendas de cesta básica, né? Se for, por exemplo, no NFCE, bota a alíquota efetiva direta, mas se for na nota fiscal NFE, tem que colocar a base cheia e colocar a redução. Pronto. Em algum Aí você, momento essas informações vão ser cruzadas É, é. e o, isso. Aí vai chegar aos olhos. e o presente É, grego, é como por diz o isso, Torquato, vai chegar. O é, XML está você vai bonitinho aguardar, no Meu né? fundo. Deus. Alguém está pagando isso? Só para Não, saber. Essa é a não, eu questão, não né? conheço É por ninguém isso que que foi a faça isso, pergunta que não. eu fiz. Essa foi a Não, pergunta não que eu sei. fiz. Tanisa, Eu não conheço ninguém. Tanisa, não é nem Oi. pagando, é contabilizando. E Mas Eu também não não, viu? faço, contabilizando para depois pagar o imposto de renda. eu não faço, milhares e milhares de contadores não Não fazem. fazem, não, faz E se não. o fisco for fazer esse trabalho com rigor, usando o IA, o que for, ele quebra o país. Pelo Não Sim. amor de adianta. Deus. Tem por que vocês É falaram muito isso? dinheiro. É porque é uma realidade. Ó, você quer, ó, vou dar um exemplo para você, fugindo um pouquinho da conversa agora. Nós recebemos hoje, ontem, uma notificação da Secretaria da Fazenda de um contribuinte que não entregou o SPED de dezembro, que venceu agora em janeiro. Já estão notificando. Os caras estão acordadíssimos. O Carlos, mas assim, você fala quebra o país, mas eu vou lembrar aqui um caso, um precedente, alguns vão recordar. No passado, muita gente comprava créditos de empresas exportadoras que vendiam o tal do crédito prêmio de IPI, né? Muita gente comprou esses créditos para utilizar para compensar com suas dívidas e tal. E você, quem acompanhou o caso sabe que em um dado momento isso caiu, né? E com a glosa da compensação que foi realizada a partir de um crédito podre, você tem do dia para a noite, virou o dia, virou o sistema, você tem ali um período retroativo e aberto a pagar. A ponto de você ter o senador Renan Calheiros conduzindo no Senado a edição de uma resolução, lembram disso? No Senado, para dar ali resolver um problema do crédito prêmio. Então, assim, é um exemplo de uma situação que pegou todo mundo, porque não era só os exportadores. Os exportadores eram as empresas que geravam o crédito. Esses créditos foram comercializados no mercado como moeda. Eu conheço várias pessoas que Mas, enriqueceram, ficaram milionários com essas operações, né? E, Gustavo, tem um detalhe então, aí. Termine, por favor. Pode terminar. não é isso, assim, eu não gosto, eu não gosto de imaginar que fala assim, não vai acontecer porque se acontecer vai quebrar o país. Eu não, eu não gosto de pensar dessa forma, não. Eu gosto assim, Não, ó, tudo eu bem. acho que pode acontecer. Pode ser que encontrem um meio termo, ok, mas que vai vir uma cobrança lá na frente, vai, O né? caso do IPI que Então, você contou ainda agora é uma situação diferente. Eu acompanhei um caso de empresa que eu peguei já o bonde andando. Eu falei quando eu peguei o processo, vocês vão levar um tiro no peito, nem no pé. Não, não, tá garantido, a empresa é poderosa aqui no país, está tranquila. Poxa, foi dois botão. O débito apareceu assim de caminhão para os caras quase tiveram infarto.
Aí foi para briga, suspende, volta. Chegou uma hora que apareceu um refis lindo e maravilhoso, o dono do crédito apoiou e fizeram um acordo e parcelaram quase É 3 isso, milhões. E é eu isso. avisei, vai dar zebra. Por quê? Estavam com apenas um mandado de segurança, dando direito de aproveitar o crédito. Aí é É complicado. isso. Lá na frente vai dar zebra, cara. Vai sair um parcelamento, uma transação tributária específica para esse tipo de débito. É possível, mas que eu acho que lá na frente vai dar zebra, vai. Ou seja, a pior cenário, a gente conversou isso, né, Tanisa? A pior coisa é não fazer nada, né? É não fazer nada. Ou briga, ou judicializa, ou deposita o E juiz, não o sei. pior de Agora, tudo, nesse caso, ainda tem, do jeito que o STJ escreveu, o direito é ruim, na minha visão. Do jeito que está escrito hoje, né, em relação à redução de base. E realmente, porque crédito presumido é outra praia, né? Direito é bom. Agora, em relação a esses, é um problema. Do jeito que está escrito lá. O pessoal, quando chegou, esse negócio chegou torto no STJ, acho que o pessoal não entendeu direito o que estava perguntando, e aí saiu essa decisão aí maluca de reserva de incentivo, e ninguém paga esse negócio quando chegar ali, vai te falar o quê? Que não tem mais. Antigamente é uma coisa, mas eu digo agora, né? Essa nova lei que não tem mais reserva. no novo cenário legislativo, né? É, É verdade. mas é isso. Papini, tema para JET. A Tanisa ficou desanimada ali, cara. Ô, rapaz, ô, Sérgio, tu só entrou pra falar esse negócio aqui no final, velho, pra me deixar preocupada. E o pior é Ai, que nem ai. Ela vai, essa ela vai sonhar com pra comprar contabilidade essa esse. noite, Não viu? consegui pensar em nada pra Pelo ganhar essa. amor de Deus. Onde é que tem esse negócio aí para eu ler? Essa história dessa decisão. Tem Decisão parecer do. meu a aqui de- sobre a antigo, assim, sobre isso, Por antes da favor, depois alteração mande para legislativa. mim para eu ler isso, Eu povo. mando, Fica à Tanise, eu, vontade. eu mando, eu mando. Manda. Que são as mesmas decisões, Tanise, que a gente Tá mesmo. usa nas ações do crédito presumido. Porque a mesma decisão, ela afasta a tributação, no caso de crédito presumido de ICMS, mas, por outro lado, deixa claro que os outros benefícios devem ser tributados. A não É, mas ser isso que, nunca a passou não pela ser minha A não ser. cabeça que uma redução da reserva. base de cálculo de ICMS poderia ser tributado. Porque assim, a vida toda foi assim. Exatamente. Aí vira, se você pegar a decisão, olha, dê a decisão, você vai ver. Crédito presumido é viola o pacto. Redução de base. Ah, não. Desde que, um bocado desde que você tem a reserva de incentivo, isso, aquilo outro. Aí veio uma lei e disse: não tem mais reserva de incentivo. E aí? o- Aí aquela decisão do STJ ainda, aí disse a lei, vai tributar crédito presumido. Aí quem tem crédito presumido vai dizer, epa, essa lei, ela não pode, ela já decidiu que, independentemente da lei, que viola o pacto. Então essa lei é ilegítima, inconstitucional, ela é ilegítima. Essa lei não pode ter surtir efeitos que ela viola a capacidade do Estado de atrair investimentos, a capacidade de autonomia federativa, e blá, blá, blá. Então, o crédito presumido, o direito continua bom, continua, mas o outro, que era amarrado no tema de reserva de incentivo, não tem mais reserva. Então, cadê o argumento jurídico? À luz daquele rastro desse de lá, né? Ficou difícil. Propõe uma reunião do grupo de estudos para tratar disso aí, Sérgio. Aí a solução, sabe o que é? Fazer o que você fez, pegar todas as reduções de base possível e trocar para crédito presumido. Vamos trocar. Crédito presumido, crédito presumido, crédito presumido. Então, só troca, pô. Troca para redução de base para crédito presumido, tudinho, né? Foi isso que a gente conseguiu fazer Exato. no atacadista, né? Desde que não coloca essa parada aí do estorno depois, né? É, Faz, exatamente. É, faz isso que mesmo. o Prodezinho, né? Tor 4 Exatamente. vai querer tributar na cabeça, né? Se a gente for Pessoal, buscar, se a gente é, for discutir isso tudo, quem está no precatório tem uma pancada monstra para resolver, né? Tem cem o por cento quê? do ICM, quem está no precatório, é que o 100% do precatório ICM é pago é com que, 30. é que o precatório, Carlão, nesse caso específico aqui de Alagoas, o precatório ele não mexe na estrutura tributária, né, da apuração do tributo. O precatório, assim, mal comparando, é como se fosse uma moeda, né? Uma moeda. Você usa essa moeda para pagar o tributo. A apuração do tributo, ela continua, Isso. Certo. ela está mantida, né? Não tem redução de base, não tem redução de alíquota, tem nada. A estrutura da apuração do tributo está mantida. Você usa uma outra moeda para pagar o tributo. Aí, ao comprar essa moeda, vamos imaginar assim, você pode pagar com dólar. Você comprou dólar na baixa, né?
Você comprou dólar na Uhum. baixa e pagou quando ele estava na alta. Ou seja, você teve um, né? Teve um É, ganho a aí. rigor, você comprou com um deságio, né? Teoricamente É, falando, e você tem Isso, aí um ganho de capital, né? Quem Ganho está com isso mesmo, é um ganho ágio de e, capital. do outro lado uma perda. exatamente. é, Aí o Estado poderia, sei lá, a Receita Federal poderia, mas aí é bizarro, você poderia sustentar que, não, por ser ter uma natureza de incentivo fiscal e blá blá blá, por mais que o Estado não tenha um impacto não tenha um impacto de caixa, perdão, não tenha impacto contábil, né? Porque tem contas a pagar com o servidor que mata com contas a receber do ICMS, mas ele tem né? impacto de caixa e blá blá blá. Então, por isso que tem um ganho aí, tem que tributar. Mas assim, a rigor vai tributar, mas ele não vai tributar, né, por essa ótica. Ele vai É, tributar como ganho de capital. eu penso forçado jogar a operação do precatório na tributação das subvenções. Eu acho que é Mas mais. vai. Agora, a tributação do deságio, sim, E aí, você aí, aí poderia, viu, sim. Carlos, antes da lei, assim, poderia, eu mesmo, quando eu fiz um parecer sobre isso, uma época, eu fiz um parecer, ó, você pode tentar enquadrar aqui, é forçado, mas você pode tentar enquadrar justamente com um pouco de incentivo, por mais que não seja a rigor, é uma sistemática, mas tem uma natureza, a teleologia da norma, blá, 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 e aí a ideia era enquadrar onde? Na reserva de incentivo. Só que não tem mais reserva de incentivo. Então, agora, de uma forma ou de outra, ou vai tributar como se redução de base fosse, mas vai tributar principalmente pela natureza mais clara, que é o que a gente está falando aqui, como ganho de capital. Agora, ganho de capital, dependendo, você vai pagar imposto de renda, né? É, 34%. Uhum. Você não vai pagar PIS/COFINS, né? é, Sobre, sobre isso. E tem a tributação do IR e tem a tributação do PIS/COFINS, que já tem cada um também umas vertentes. O PIS/COFINS tá meio nebuloso, né? Outros temas, né? outros temas. É, pois é. Pessoal, acho que por hoje foi bom, né? Principalmente pela Tamísia, né? Porque ela deve estar ali já apavorada. Não levante mais temas, não, pelo amor de Deus, hoje. Vou ver se ainda tem valeriana ali para eu tomar, para me acalmar. Basta da reforma Papinho, tributária, né? papinho chegou É, atrasado só para botar água no chope da gente. É É, o que Vou para a festa. nada, mas isso pessoal, é bom, você vê, é inesgotável a quantidade de assunto, né? Ah, Quando você vê um patrimônio que não tem se fim. liberar aqui, a gente fica a noite toda. nosso país, Verdade, Brasil. É verdade. verdade. E É, Torquato é uma Bíblia, viu? Então dá para. Ó, Com Torquato, eu falei certeza. sobre antecipado. Antecipado tem tanto assunto, né, bicho? Antecipado, diversos reflexos com saída isenta, com diferimento, com industrialização, sem Prodesim, com o tal do FECORREP. É tanto assunto, compensação de FECOEP, diversos segmentos diferentes, é um emaranhado de venda interestadual, se paga FECOEP na saída, e tem uns que pagam, uns que não pagam, né? Tem um tomara que o emaranhado. IBS já funcione, viu? Porque Pois é, aí eu quero saber como vai tudo ficar o isso. FECOEP no IBS. Pauta, ó, ninguém. quer ver uma pauta? Você sabia, fazer só um desabafo aqui para. Eu estava conversando tava conversando com um auditor, eu perguntei, qual que tu a fazer uma exposição de foi, meu Deus, uma conversa na Associação Brasileira de Bateria, eu acho. Foi. E aí ele me perguntou sobre pauta. Aí, sabe como é que vai ser a pauta? De acordo com na cabeça do cara, o cara vai fazer a pauta 100% na transição, eu tô falando, 100% do preço pela origem, vai fazer a pauta do CMS, ST, pauta cheia, né? Vai botar o IBS na conta ainda e vai calcular o pedaço do IBS por fora para pagar no destino. Ou seja, na pauta você não proporcionaliza. Por exemplo, se for no primeiro ano de transição, 10% a menos, você não vai botar 90% vezes pauta e 10% vezes IBS no destino. Na cabeça dos caras lá do Confaz não, vai botar 100% pauta e 10% do IBS. E botar ainda o IBS botar dentro da pauta o IBS. Olha que loucura. Eu digo, minha gente, eu não sei não. Onde vai parar? Onde vamos parar? Reforma tributária. Aí. Torquato, mais uma vez, É, queria agradecer aí sua gentileza. Muito obrigado por suas recorrentes contribuições, de verdade. Obrigado mesmo. Obrigado aos presentes, show. participou, que contribuiu. E vamos tentar manter aí essa
essa rotina, né, de fazer essas reuniões temáticas com esse viés mais prático. Como eu disse no começo, as reuniões do grupo de estudos serão retomadas. O Papini aí vai coordenar o grupo de estudos. Conto com a É, presença de todos novamente. Voltar claro, às origens, né? isso, Voltar às origens. que serão presenciais para que a gente, né, mantenha os laços, como no passado. As reuniões temáticas serão online, porque vão ter esse viés mais prático. A gente já tem alguns temas, tem um tema aí que provavelmente vai ser o próximo da reunião temática, que vai ser a tributação da renda e do consumo no Paraguai. Eita, que massa. Temos um sócio da Trial que mudou o domicílio para o Paraguai, o Luciano Carneiro, que é contador e advogado, O Luciano e tá morando lá, né? cara, tá morando lá, mudou o domicílio e está atuando lá. E provavelmente a próxima reunião temática vai ser sobre a tributação da renda e consumo lá no Paraguai. Por que que as pessoas estão Já dizendo quero que... saber para me mudar para lá também. Então não perca a próxima, viu? A próxima. Já falei com ele, ele já aceitou, provavelmente vai ficar para depois do carnaval. Show de bola. E é Muito isso. bom, muito bom. E em relação ao JET, conto com a gente vai ver aqui o dia, fazer uma enquete aí para ver qual é o melhor dia, a hora. Estamos alinhando aí com a Iris, né? Para ver o grupo de mulheres, a data para bater certinho. Fazer os encontros presenciais como a gente fazia lá no passado, com engajamento, né? Para depois a gente retomar, não só isso, que já era muito legal, né? Mas comentei com o nosso presidente e de externo a vocês, nós precisamos, enquanto Atrial, fazer evento, voltar a fazer eventos grandes, né? E eu É, percebo o grupo, o conselho, muito engajado, né? E isso é muito bom, porque eu mesmo, quando nas últimas gestões, não só na minha presidência, mas em outras diretorias anteriores, eu tive algum grau de falta de motivação minha por entender que não havia tanto engajamento, mas eu vejo isso, uma energia nova nessa gestão no conselho e acho que vamos voar voltar a voar voos mais altos. Então, fico contente, conto com o engajamento de todos vocês e até mesmo, né, já cobrei nosso presidente, estou cobrando vocês também, nos cobrando, né? A Trial precisa fazer um evento sobre a reforma tributária. Ela merece. Nós fizemos isso lá atrás, né, em 2000, vocês vão lembrar, antes da pandemia, nós precisamos fazer um evento grande, né, e as pessoas recoloquem a Trial na direção que ela estava, né? é Conto isso. com o engajamento de todos. Que assim seja. Pessoal, Beleza, obrigado com por tudo. certeza. Boa noite. Boa Forte noite abraço para aí. todos também, Um viu? Tudo abraço, de bom. pessoal. Boa Felicidade para noite. Vou todos. falar com Bom, até vocês. mais.